Boa tarde, eu sou a Luísa Maris e hoje eu venho apresentar para vocês o meu relatório final que está vinculado ao meu TCC. E por isso, o título do meu relatório é Finalização do TCC intitulado Subsídios à conservação e criação de abelhas tubunas, Captotrigona birpunctata e Jataí, Tetragonis cangustula, nas matas secas de Minas Gerais, recursos florais utilizados e características do mel produzido na estação seca. A minha supervisora de campo é a minha orientadora, a doutora Paula de Souza Santiago Calaça. E para começar a falar então sobre o meu projeto, eu vou mostrar para vocês os meus dois organismos-alvos, que são as espécies de abelhas Tetragonis cangustula, conhecida como a jataí, e a Scaptotrigona birpunctata, que é a tubuna. Essas duas espécies, elas se encontram em um grupo que é conhecido como os meliponíneos, que são as abelhas sem ferrão, já que as fêmeas dessas espécies, elas não apresentam ferrão. Elas também apresentam um comportamento eusocial e são nativas do Brasil, sendo bem importantes para a polinização de muitas das nossas espécies vegetais daqui nativas. Nós estamos habituados a ouvir muito sobre apicultura, que é uma atividade de criação racional das espécies de abelhas Apis mellifera. Mas o meu projeto ele está focado na meliponicultura, que seria essa mesma atividade de criação de abelhas, mas com espécies do grupo das abelhas sem ferrão. Então, contextualizando um pouco sobre essa atividade, ela é uma prática antiga e ela ocorre desde as civilizações indígenas. Ao longo do tempo, ela foi ganhando muita importância como prática econômica complementar para pequenos e médios produtores, e atualmente essa prática é muito comum, sendo especialmente mantida por povos indígenas, mas também por comunidades tradicionais e camponesas, que elas têm o mel como um principal produto valorativo de exploração. Então, com isso, a meliponicultura ela é uma atividade econômica sustentável e ela possui muitos benefícios nos âmbitos da economia, da cultura, no social e também no ambiental. Na atualidade, a meliponicultura, de uma maneira geral, ela tem obtido um importante avanço em seu desenvolvimento relacionado à criação racional mais produtiva. E esse ocorrido se deve ao crescimento no interesse comercial de outros derivados dos produtos das abelhas que vão além do mel, como a própolis, por exemplo. Contudo, a meliponicultura no Brasil, ela aparenta não acompanhar esses avanços que aprimorem o processo de extração dos produtos e, principalmente, não apresenta uma legislação específica que condiz com a necessidade dessa prática. Então, diferente da situação que é encontrada na apicultura, que é a criação das abelhas apis mellíferas, como eu disse anteriormente, né? A meliponicultura, ela sofre esse déficit de legislação, particularmente na parte sanitária, o que dificulta muito a ampliação do mercado desse produto, especialmente quando se refere à exportação e comercialização. Então, nessa relação que eu fiz no slide para vocês, eu coloquei para vocês verem os principais pontos abordados na legislação para apicultura, para vocês observarem como ela é completa. E nenhum desses aspectos nós encontramos para a produção do mel das abelhas sem ferrão, o que acaba desvalorizando muito seu valor. Outro aspecto que eu abordo também no meu projeto é o processo acelerado de desaparecimento das abelhas. Nessa foto, vocês estão vendo uma abelha da espécie Apis mellifera, mas ela só está representando uma situação que todas as abelhas estão sofrendo. Muitos estudos apontam que os principais aspectos que estão relacionados ao declínio da população das abelhas sem ferrão, elas estão relacionadas diretamente com a diminuição de locais de nidificação destas, como o oco de árvore ou solo. E isso ocorre devido a ações como a alta incidência de desmatamento, as queimadas e também as expansões de área urbana em regiões de mata nativa. Com isso, a perda de áreas de vegetação naturais diminuindo impacta diretamente em seus recursos alimentares, já que as populações de abelhas elas são as principais responsáveis pela polinização das plantas com flores, e elas necessitam desses recursos para sua sobrevivência. Com isso, o meu projeto ele vem com o objetivo de fornecer subsídio para a criação dessas duas espécies de abelhas sem ferrão, a tubuna e a jataí, e também analisar o seu papel em todos aqueles âmbitos que eu citei para vocês, que são o econômico, o cultural, o social e o ambiental.
Passando para a metodologia, o estudo ele foi realizado em uma propriedade particular que possui um fragmento bem preservado de floresta estacional decídua, no município de Janaúba, em Minas Gerais. Esse local, ele apresenta estações bem demarcadas, uma característica muito importante para o meu estudo. E para que vocês possam ter uma noção sobre essa estação bem demarcada, eu coloquei essa primeira imagem para vocês, que é do período de chuva. E essa é do período de seca, sendo a mesma localidade. Então, essa diferença de vegetação é uma característica muito pertinente para o nosso trabalho, porque as alterações dessas estações também alteram os vegetais, as plantas, as flores disponíveis, que influenciam então no recurso alimentar dessas abelhas. As duas espécies de abelhas que nós estudamos, elas são de ocorrência natural da área de estudo e elas são frequentemente criadas racionalmente pela população local. Sendo assim, a gente obteve como doação 5 colônias de tubuna, de Scaptotrigona bipuctata, e 3 de jataí, da Tetragonis cangustula. Para a coleta de dados, foram coletados 3 produtos das abelhas, que é o pólen de pote, indicado como 1, o mel de pote, indicado como 2, e as cargas polínicas, indicado como 3. O mel e o pólen de pote, eles eram coletados diretamente das colmeias, enquanto as cargas polínicas eram coletadas nas abelhas que estavam entrando nos ninhos. E depois da realização da coleta, eles eram armazenados em tubo Falcon e levados para o laboratório para posterior análise. Quando chegavam no laboratório, nós realizávamos o preparo das amostras, então a gente fazia o seu processamento. Todo esse processamento, eles estavam em metodologias pré-estabelecidas e aí nós tínhamos um parâmetro a ser seguido. E ao final desse processamento, nós tínhamos como produto final as lâminas, onde continham os grãos de pólen presentes naquelas amostras, naqueles produtos das abelhas que eu citei para vocês anteriormente. E com as lâminas prontas, foi realizado a contagem e a identificação dos grãos de pólen presentes em cada amostra. A contagem, ela consistia em quantas vezes o mesmo grão aparecia, e aí eram elegidos de forma aleatória alguns campos durante a lâmina, e nós realizávamos essa contagem sobre o microscópio óptico, até chegar em um total de 1.200 grãos. Já a identificação, nós realizávamos através também, da visualização através do microscópio óptico, e aí nós comparávamos com um material referência de identificação de grãos, para nós termos um parâmetro de que grão, qual é a família daquele grão, de que planta aquele grão pertence. Além das atividades referentes ao TCC, eu também realizei algumas outras que estavam relacionadas com a manutenção diária do laboratório, sendo elas a organização dos reagentes no estoque, organização do laboratório como limpeza, separação, categorização, locação, indicação e etiquetação dos itens do laboratório. Foi uma geralzona que nós fizemos no laboratório. Nós fizemos também realização de inventário do laboratório, que é um documento que temos que apresentar anualmente para controle de qualidade do local, e também atividades diárias, como medição de temperatura dos laboratórios, porque tem sempre que manter uma faixa de temperatura, recebimento de reagentes, limpeza de vidrarias e solicitação de serviços. Agora eu vou falar um pouco para você sobre os resultados que eu obtive para o meu TCC. E o primeiro é sobre a coleta de pólen de pote. Nós podemos observar que mais de 50% dos tipos polínicos que foram identificados nos pólens de potes, nas amostras de pólen de pote, nas duas estações, na seca e na chuva, e para as duas espécies de abelhas, elas pertencem às famílias botânicas Anacardiácea, Fabácea e Malvácea. O tipo polínico astrônio, ele foi o mais frequente identificado nos potes de pólen durante a estação da seca, sendo denominado como pólen dominante durante a estação para as duas espécies de abelha. Já durante a estação chuvosa, o mesmo pólen,
o pólen de astrônio, ele também foi dominante para as abelhas jataís, mas ele foi acessório para as abelhas tubuna. Então, de modo geral, a diversidade de fontes poliníferas de ambas as abelhas durante a estação chuvosa foi maior do que na estação da seca. E durante a seca, a principal fonte polinífera para as abelhas foi do tipo astrônio, já citado anteriormente. Sobre o produto das cargas polínicas que foram coletados, as cargas polínicas das duas espécies de abelhas, elas confirmaram a entrada de grãos de pólen da espécie Mimosa, Valtéria, Acácia, Citrus e também grãos da espécie da família Bignoniacea durante a estação chuvosa. Durante os meses de flora de Astrônio urundeuva, que é de maio a junho, nós só identificamos os grãos do tipo polínico astrônio em todas as cargas polínicas de Scaptotrigona bifurcata que foram analisadas. E quase todas as cargas polínicas analisadas, que foram 96%, elas foram compostas por apenas um tipo polínico. Entre as amostras coletadas durante a estação chuvosa, apenas 3 continham de 2 a 3 tipos polínicos. E por fim, os resultados referentes ao perfil palinológico e fisicoquímico do mel produzido durante a estação de seca. Infelizmente, não foi possível obter amostras de mel de Tetragonis cangustula em quantidade suficiente para realizar essas duas análises. Então, com isso, nós realizamos elas apenas com uma amostra de mel de Scaptotrigona bifurcata. A análise palinológica do sedimento da amostra de mel de Scaptotrigona bifurcata, ela mostrou que 96% dos grãos contidos eram do tipo astrônio, caracterizando então como um mel monofloral de aroeira. Além disso, 3% dos grãos de pólen era de eucalipto, da família Myrtácea, e menos de 1% eram de grãos de pólen de Valtéria, da família Malvácea, e também de Golfena, da família Amarantácea. Além disso, o perfil fisicoquímico dessa amostra de mel mostrou uma umidade alta e um HMF muito baixo. E discutindo um pouco desses dados que eu acabei de apresentar para vocês, o meu estudo ele elucidou subsídios importantes relacionados ao manejo de espécies de abelhas nativas, que são as abelhas tubunas e a jataí, em florestas estacionais deciduas. Entre eles, a necessidade do controle da umidade intensa nos ninhos, especialmente durante a estação seca do ano. Os resultados das análises das amostras poliníferas utilizadas pela espécie Scaptotrigona e Tetragonis cangustulas nessa localidade mostraram que diversas plantas elas são utilizadas por essas abelhas na estação chuvosa, mas que, entretanto, o número de plantas utilizadas por essas mesmas abelhas durante a seca é bem menor. Além dos subsídios para a criação de abelhas nativas na localidade, os resultados eles também mostraram que as abelhas tubuna, elas produzem na estação seca, durante a estação seca, um mel monofloral de aroeira. E esse mel monofloral de aroeira das abelhas de Apis mellifera, elas vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado nacional e internacional, devido às suas características de aroma e sabores únicos, além de ser considerado também um alimento nutracêutico, pois eles apresentam algumas características, algumas propriedades medicinais como atividade antifúngica e antibacteriana. Contudo, não há na literatura dados sobre o perfil fisicoquímico dos méis das abelhas sem ferrão produzido nesta região estudada em vegetações de mata seca no norte de Minas Gerais. A determinação de um padrão fisicoquímico para o mel, ele pode consistir em uma estratégia de valorização do produto. Então, é de suma importância. Atualmente, já sabe-se que a meliponicultura, ela traz benefícios em diversos âmbitos, como eu citei anteriormente, sendo eles o econômico, o social, o ambiental e o cultural. Logo, a perspectiva de criação racional das abelhas nativas na localidade de Mata Seca, no norte de Minas Gerais, pode trazer todos esses benefícios que eu mencionei para a população local e também para o ecossistema da região. E com isso, a gente pode concluir que as espécies de Anacardiácea, especialmente o Astrônio urundeuva, possuem uma grande importância como recurso alimentar para as populações de abelhas na floresta estacional decídua,
principalmente durante a estação da seca. Além disso, a gente também observou que o mel monofloral de aroeira da abelha tubuna, que é produzido na estação seca, ela possui características únicas e tem um potencial muito grande para ser comercializado. Sendo assim, a criação dessa e de outras abelhas nativas, como a jataí, nessa região, representa uma grande perspectiva na atividade economicamente rentável e sustentável para as populações locais. Dessa forma, a meliponicultura e o seu desenvolvimento no contexto de conservação e da sustentabilidade transmitam de forma interdisciplinar em diversos âmbitos, demonstrando assim a importância da valorização e do reconhecimento de tal prática. Além dos resultados que eu obtive durante o desenvolvimento do TCC, a realização de outras atividades em laboratório foi de suma importância para a minha formação. Ter a oportunidade de estagiar em uma instituição referência me trouxe muito mais oportunidade de aprender sobre a importância destas, né? Não só da FUNED, mas como, por exemplo, da Fiocruz, entre outras, para a nossa população. Além do mais, ter que seguir um controle de qualidade que foi certificado pela ISO 9001 me abriu os olhos de novas metodologias e me ajudou a compreender processos que são importantes em instituições com produções em larga escala, como é a FUNED. E agradeço pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estou disposta a ouvir e a responder. Muito obrigada, boa tarde.